Efésios, capítulo 3, capítulo 1, versículo 3 em diante. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais, bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça, que ele derramou profundamente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento, e desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho de sua vontade, a fim de sermos para louvor da glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. É também nele que vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação. Tendo nele crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, em louvor da sua glória. É um dos textos mais lindos que eu considero na Bíblia Sagrada, irmãos. É um dos textos de maior grandeza, profundidade espiritual, que eu acho um dos maiores. De cunho teológico, ele é muito profundo. E é por isso que eu escolhi ele hoje para a gente compartilhar juntos como corpo de Cristo. Pois estamos vivendo um momento, irmão, que é necessário se faz a gente trazer à memória as bênçãos de Deus em nós, através de seu Filho. No momento onde se fala tanto de morte, de desgraça, de desequilíbrio social, psicológico, emocional, social, nós precisamos, nós crentes, servos de Deus, trazer à memória das bênçãos que nós obtivemos ao crer em Cristo Jesus, em acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, em acreditar que Cristo foi enviado à terra para um propósito, para um plano, para um desejo de um Deus Pai tão lindo e tão maravilhoso e tão poderoso. Então necessário se faz a gente
trazer à memória, e eu quero muito compartilhar isso com você. Estou um pouco melancólico, sim, hoje. Comentei até com a minha cunhada que ontem, pela madrugada, sem sono, eu fui ver umas notícias e eu me deparei com Equador. Obrigado. E eu fui ver algumas notícias do Equador, irmãos, e eu fiquei estarrecido. E eu confesso para vocês que ontem à noite eu disse: meu Deus, quantas pessoas estão partindo da terra. Eu me deparei ontem à noite pensando nisto, quantas pessoas estão partindo da terra. Quantas pessoas estão partindo para um encontro da sua vida eterna, seja ela positiva, seja ela negativa. Porque a vida eterna ela é real. Eu vou viver eternamente com Deus no céu, ou vou viver eternamente no inferno, morte eterna. E eu ontem fiquei pensativo, irmãos. Deus do céu, e a igreja está amarrada, a igreja está parada. A gente não vê as pessoas aceitando a Jesus. A gente mal vê os crentes nas nossas igrejas assistindo as lives. Porque a porcentagem é grande, irmão. Esses dias, eu recebi 1h da madrugada, acho que era 1h, 2h, não sei, a Isabel que sabe. Estávamos eu e a Isabel conversando, o telefone tocou, a gente sem sono assistindo um programa, a gente já indo dormir, o telefone toca, eu olho, é uma irmã, falando que queria se reconciliar. E eu procurei saber de onde ela era, e detectei. Eu disse para aquela irmã, disse: irmã, dobre os seus joelhos, ore, se arrependa e ore, e procure seu pastor. Olha o tamanho do prejuízo que é uma igreja parada no plano espiritual. Eu quero compartilhar com vocês 5 aspectos de bênção, por eu ter entregado a minha vida a Jesus. Imagina você a quantidade de pessoas que estão morrendo no mundo diariamente. Bem certo que quando a gente estava com nossas atividades diárias, todo dia morria gente. Mas nós estamos ocupados com a nossa mente voltada ao nosso trabalho, às nossas atividades. Mas agora nós estamos em casa e o noticiário todo dia reforça na mente da gente: coronavírus, Covid-19, morte, aumentou o número de casos, número de mortes, e morte morrendo, e gente morrendo. E eu fiquei estarrecido ontem com o Equador, porque a taxa de mortalidade é tão grande que não está dando demanda de tirar os corpos de dentro de suas casas. 2, 3 dias um corpo fica com um corpo dentro de casa. Alguns colocam o corpo envolto de um lençol na calçada de casa, fica 2, 3 dias o corpo no meio da rua. E aquilo me impactou, irmãos. Aquilo me chocou. E Equador é muito pequeno. Equador não é nada em relação ao Brasil. A condição de saúde é pior. E lá estão vivendo uma loucura, irmãos. Irmãos, eu vi um vídeo onde as pessoas estavam passando com um corpo para colocar em outro canto. Aí uma pessoa gritou, eles soltaram o corpo, deixaram na porta da casa da criatura e saíram correndo. Meu Deus, eu fiquei aquilo
Jesus. E eu, quando me deparo com esse texto, gera em mim uma esperança, gera no meu coração uma esperança, de saber que a minha vida não é só nessa terra, que a minha vida não é só nesse princípio de vida de 40 e poucos anos que eu tenho, e eu não sei qual é o dia que eu vou morrer. E eu louvo a Deus porque essa palavra ela é verdade, pois Paulo diz assim, se eu esperar somente nesta vida, miserável homem que sou. Eu louvo a Deus pela palavra de Deus, eu louvo a Deus por Jesus Cristo, eu louvo a Deus por Deus existir para os homens. Por mais que a gente veja um caos, por mais que esteja em trevas, quando a gente olha para a Bíblia, a gente consegue ver a luz no fim do túnel. A gente consegue ver um farol em meio à escuridão. E olha os benefícios que aquele que acredita em Jesus, aquele que acredita em Cristo, que acredita no plano e no propósito de Deus para nós, recebe de graça, gratuitamente. Paulo escreve aos Efésios, e ele declara que essas bênçãos, elas são espirituais. Tem gente, irmãos, que quer só a bênção material, esquece de pedir ou agradecer pelas bênçãos espirituais. A bênção material, irmão, é como um copo d'água. Eu recebo, tenho necessidade dela, bebo, usufruo, não é? Ela me dá prazer, sacia-me, porém o copo está mais vazio. Cada vez que eu bebo a bênção, recebo a bênção material, cada vez o copo vai ficando vazio. Vai chegar uma hora que vai esvaziar por total. Aí aparecem essas igrejas vendendo bênção, porque nós necessitamos de bênção. Na verdade, nós fomos feitos para sermos abençoados. Nós fomos feitos para que Deus trabalhasse em nossas vidas. Aí Paulo, irmão, no versículo 3, me mostra que a verdadeira bênção de Cristo, ela é espiritual. E ela tem um local para acontecer. É nas regiões celestiais. Aí, pastor, qual é a alegria disso? É simples. É que qualquer bênção que eu receba nesse plano material que eu estou, ela vai embora, ela vai se acabar, eu vou ter necessidade de outra bênção. Mas quando é uma bênção espiritual nas regiões celestiais, essa é eterna, ela é espiritual. Isso já me alegra. Isso já me alegra, irmão, porque se eu recebo uma bênção espiritual nas regiões celestiais, não tem cão, não tem inferno, não tem nada que tire essa bênção de mim. Ela é espiritual. Então, por que me alegra? Me alegra, irmão, porque Paulo me declara que tem uma bênção num local determinado, que ninguém rouba de mim, que ninguém tira. Foi o que Jesus disse, não acumuleis bênçãos materiais, tesouros na terra, nesse plano que a gente vive. Acumuleis tesouro nos céus, regiões celestiais, onde a traça e o ladrão não entra, ninguém tira, ninguém rouba, não se acaba, o tempo não faz ela se acabar. Querido, uma das maiores bênçãos da nossa vida é Deus estabelecer como é que dá o nome? O teu cadastro no céu de bênção, através do sangue de Jesus.
Eu louvo a Deus, irmão, por eu ter encontrado Jesus Cristo aos 17 anos de idade. Eu louvo a Deus, porque as minhas bênçãos espirituais nas regiões celestiais começou com 17 anos. Eu louvo a Deus, porque hoje tem pessoas partindo para a sua eternidade e talvez não confessou a Cristo como Salvador. Eu quero dizer para você, nesses momentos de caos, de loucura, que tudo que passares aqui neste mundo não é nada comparado àquilo que Deus tem preparado para você nas regiões celestiais. É por isso que Paulo diz que tudo que eu pensar, ainda há muito a se pensar, de bênção que Deus tem para mim preparado nas regiões celestiais. Então é necessário a gente se alegrar com isso nesses dias. É necessário. Você crente, você que entregou sua vida a Jesus, acredite, a tua vida está sendo abençoada dioturnamente, continuamente, nas regiões celestiais em Cristo. Sabe por quê? Porque segunda bênção, não a segunda bênção, que é a primeira, porque o versículo 3 só é informação, nos abençoou com todas as bênçãos, espirituais nas regiões celestiais. É uma informação. Agora aqui vem as bênçãos. Qual é a bênção? Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ei, deixa eu te dizer, querido, Deus sabia que eu e você íamos passar pelo período do coronavírus. Isso não é louco? Se a gente parar para pensar, isso é muito louco. Todo ser humano que nasce na terra, ele tem um tempo temporal. Ele nasceu num tempo. Ele nasceu num período de tempo da existência de toda a humanidade. Adão nasceu no tempo do começo. Abraão no tempo da promessa. Moisés no tempo da lei. Elias no tempo dos profetas. Cristo no tempo da graça. Então cada ser humano nasceu num tempo determinado. Nós que nascemos nesse tempo, nós não sabemos o que é uma guerra de espadas. Mas quem viveu uma guerra de espadas não sabe o que é uma guerra com fuzil. Quem está entendendo? Se você for na internet e olhar, pegar vídeos de guerra, você vai ficar estarrecido com o poder destrutivo que nós temos hoje. Mas nos tempos medievais, onde os homens usavam espadas, querido, cada ser humano no seu tempo, e nós, para a honra e glória do Senhor Jesus, nascemos no tempo da graça, eleitos antes da fundação do mundo. Deus sabia que eu e você íamos passar por esse período, pelo tempo do coronas, pelo tempo do Covid-19, pelo tempo de ver o plano global econômico ser abalado, social, meu Deus, religioso. Nós vivemos esse tempo porque Deus nos escolheu, nos elegeu. Você é eleito, irmão, ser eleito de Deus. Olha o que é que Paulo diz: ser eleito antes da fundação do mundo. Ser eleito, versículo 5, é ser predestinado. Escute essa mensagem. Eu peguei palavras específicas para mostrar para você o tamanho da bênção. Eu sou abençoado por ter sido escolhido, eleito de Deus. E por eu ser eleito, eu fui predestinado para sermos filhos de Deus. Filhos por adoção em Cristo, que Ele nos elegeu e nos predestinou, versículo 6, gratuitamente no amado. Eu não sei se isso está mexendo com você, mas quando eu penso nisso, que eu não paguei nada, eu não fiz nada que merecesse,
tudo é pela graça, é pelo favor imerecido de Deus, que Deus me olhou antes da fundação do mundo, no seu poder de ser onisciente, no seu poder de conhecer todas as coisas. Ele veio até este tempo temporal da minha existência e me viu, e viu um coração predisposto a crer, me elegeu, me predestinou de graça. Olha que bênção de Deus para a tua vida nos dias de caos, nos dias que todo mundo está dizendo que você vai morrer. Cuidado que senão você morre, cuidado que senão você morre, cuidado que senão você morre. Hoje tem uma palavra dizendo: cuidado, cuidado com o quê? Eu sou eleito, eu sou predestinado, eu sou escolhido, gratuitamente antes da fundação do mundo, para ser filho de Deus, e filho de Deus não morre, irmão. Pastor Fábio, o que é isto? Isso quem disse foi Jesus. Jesus disse assim, quando Deus diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus não é Deus de mortos, diz a palavra, Deus é Deus de vivos. Não compare, irmão, eu fazer a minha passagem para a eternidade, o corpo se desfazer, com o poder da morte na minha vida, pois a palavra do Senhor diz que quem crer em Jesus, a morte já não tem poder sobre nós. É necessário, no dia que fala de tanta morte, dizer para você: você não morre, você vive. Se o corona bater na minha porta, na minha vida, deixa eu dizer uma coisa: eu não morro, eu vivo. Aleluia. Eu posso sair dessa terra, mas aqui há uma esperança para mim: a eleição e a predestinação gratuitamente no amado, em Cristo. Cristo morreu na cruz do Calvário para mim não morrer. Cristo morreu na cruz do Calvário para me predestinar. Cristo morreu na cruz do Calvário para me eleger. Segunda bênção: Paulo escreve no versículo 7, que nós temos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos nossos pecados, dos nossos delitos, pela riqueza de sua graça, seu favor imerecido é rico para conosco. Ei, meu irmão, lembra de quem você era. Não fica olhando para a Globo, não fica olhando para os noticiários imundos, irresponsáveis. Se proteja sim, você está na terra. Não vamos ser tolos também, não estou dizendo isto. Eu estou dizendo, irmão, que quando eu entrego a minha vida a Jesus, eu passo da morte para a vida. A morte não tem poder sobre mim. Sabe por quê? Porque sou eleito, sou predestinado gratuitamente, escolhido desde o ventre da minha mãe, antes da fundação do mundo. Eu tenho redenção dos meus pecados. Você tem noção disso? Quantas pessoas têm morrido hoje, exatamente nesse momento, com essa peste, com essa doença, sem arrependimento? Quantas pessoas estão partindo para a sua eternidade, seja no céu ou no inferno, seja no paraíso ou seja no Seol, no Hades, porque não se arrependeu, não creu em Jesus, não acreditou em Cristo, e eu e você tivemos essa rica oportunidade. A Bíblia usa um termo assim, Paulo usa um termo assim: se é de me gloriar, gloriarei no Senhor. Eu quero dizer para você, eu não estou sendo aqui melhor do que ninguém, nem quero ser Deus livre e guarde. Eu quero só me gloriar no meu Senhor, porque eu tive a oportunidade de ouvidos, a oportunidade de conhecer um Deus, um Cristo maravilhoso, que perdoou os meus pecados, que perdoou os meus delitos, que me abundou de mim sabedoria. Como eu disse, não quero ser melhor do que ninguém, mas só quero me gloriar no meu Senhor, que me escolheu antes da fundação do mundo,
para ser filho de Deus. Me predestinou gratuitamente, me dando a remissão dos meus pecados e me dando agora a sabedoria divina, sabedoria de Deus. Paulo escreve aos Coríntios dizendo: Coríntios, eu não vim a vós com sabedoria humana, mas com sabedoria do Espírito Santo de Deus. Quando o homem entrega a vida a Jesus, ele tem por obrigação ter sabedoria de Deus nele. Essa é uma das bênçãos nossas. Rompe o entendimento do pecado, rompe o entendimento do caos e dá a sabedoria de Deus, a sabedoria que nos dá a capacidade de entender e de compreender todos os tempos da existência de nossa vida, para a gente entender a circunstância que nos envolve. Todo mundo fala de Jó, que era um homem temente, mas era um cara altamente inteligente. Ele compreendia os tempos. As pessoas falam de Marta e Maria, como o Fábio pregou, a respeito das suas guerras existentes. Mas a gente não para olhar que quando Marta chegou Jesus, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus disse: crê que ele vai ressuscitar. Olha a sabedoria de Deus nessa mulher, olha a capacidade de entender as coisas espirituais. Ela diz: eu sei que ele há de ressuscitar no último dia. Ela entende, compreende que a morte não tem poder, porque ela tem sabedoria de Deus dentro dela. Aleluia, aleluia. Os apóstolos, antes de terem um encontro com Cristo ressuscitado, não tinham sabedoria, irmão, estavam adquirindo. Mas após Cristo ressuscitar, após Cristo dar todo o entendimento espiritual, após o Espírito Santo habitar neles, ei, irmão, você vai ver outra postura, outro pensamento. Pedro é preso, vai ser morto no outro dia. Ei, e chegaram para ele e disse: Pedro, come, dorme bem, porque amanhã tu vai ser decapitado. Pedro olhou e disse: eu vou morrer de quê? Decapitado, Pedro. Pedro disse: tá bom. Quando o cara trancou a jaula, Pedro foi e dormiu. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você: não tem um ser humano nessa terra, sabendo que vai morrer amanhã, ao raiar do sol, que ele durma. Pedro pegou o lençol, pegou o travesseiro e disse: esses aí não sabem de nada. Aquele que é dono da minha vida, aquele que rege a minha vida, que conduz os meus passos, ele disse que eu ia morrer, mas não decapitado. Então hoje, amanhã eu não morro, eu vou dormir. E dormiu. Quando foi poucas horas da madrugada, um anjo tocou nele: Pedro, me segue aí. 7 guarnições. Pedro vai andando conforme o anjo. Passa da primeira guarnição, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta. 7ª guarnição, abre-se a porta. Pedro se vê lá no meio da rua. Quando olha por lado, não vê mais o anjo. Ele vai na casa dos irmãos, porque crente que é crente, irmão, procura aqueles que são crentes. Ele vai na casa dos irmãos que estão fazendo vigília, aleluia. Estão na oração, glória a Deus. Estão buscando a Deus, dizendo assim, ó: Deus, livra Pedro, Deus, tira Pedro da prisão. Aí Pedro chega e para a oração. Eu acredito que tem crente de jeito em todo canto. Eu acredito que naquele dia, irmão, eu não, Senhor, viu? Que pararam a oração, os crentes olharam: meu Deus, quem é? Está me incomodando os vizinhos. É bem o vizinho que está para reclamar. Vai ali falar com ele. Aí quando a irmã diz: quem é? Aí a pessoa do lado de trás diz assim: é Pedro. Quem é? É Pedro. A irmã volta correndo e diz: irmão, você não tem noção não. Tem um homem ali batendo na porta que está dizendo que é Pedro. E quando abriram a porta, irmão, viram Pedro. Eles estavam orando, intercedendo pela vida de Pedro, e viram um milagre imediato. Sabe por quê? Porque Deus perdoa os nossos pecados e nos dá sabedoria de Deus, sabedoria espiritual, para lidar com as circunstâncias da nossa vida. Pastor, eu estou desesperado. Tá, meu irmão,
está te faltando sabedoria de Deus, está te faltando remissão de pecado, está te faltando você entender que é filho de Deus gratuitamente, está faltando você entender que é predestinado, está faltando você entender que é eleito. Aleluia. Sabe qual é a terceira bênção que eu tenho por entregar minha vida a Jesus nas regiões celestiais? Olha que coisa interessante. É que é nas regiões celestiais que eu conheço o ministério de sua vontade. Pela dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Olha para mim, por favor. Antes de você ser crente, a tua vida era levada pelo palmo do teu nariz. Você não tinha esperança, nem saber o que era o amanhã. Mas hoje, Juninho, hoje a gente vai na internet, aí acontece um negócio nas nuvens, a gente diz assim: eita, Jesus voltando, porque foi dito que ia ter sinais no céu. Dá um terremoto ali, a gente diz: eita, é Jesus voltando. Não é saber o futuro, não. Não é ter a sabedoria de Deus, que me faz entender os mistérios, ou mistérios de sua vontade. Ei, tu nunca se deparou com uma situação de tu estar no teu trabalho e ver um levante, o Espírito de Deus diz: vigia. Aí tu diz: eita, é o diabo. Hein? Tu nunca entrou num culto de oração e sem tu saber que Deus ia falar contigo, uma irmã entra em mistério, põe a mão na tua cabeça e revela o que Deus tem para ti, na tua casa, no teu trabalho, o mal que está sendo produzido, e Deus diz: olha, está feio fazendo mal, mas eu sou o Senhor, ninguém toca em ti não. Irmão, Deus nos deu essa condição. A gente não está lembrando porque o mundo está jogando só o caos na cabeça da gente. Mas quando a gente trazer a memória que conhecer os mistérios da sua vontade, pela dispensação da plenitude dos tempos, qual é o tempo que tu está vivendo? Israel viveu alguns tempos, e um dos tempos foi o tempo da libertação. Lindo, não foi a libertação? O mar vermelho se abre, né? Coisa linda, não é? O povo de Israel passa pé enxuto, coisa linda. Eu fico imaginando aquele povo olhando para aquele paredão d'água. Ei, irmão, e aqueles que não sabiam nadar, o tamanho da dificuldade de passar, mas tinha que passar, porque era o povo: bora, corre, linda. Deus se manifestando de forma poderosa. Mas após a abertura do mar vermelho, filho de Deus, sabe o que era que tinha lá na frente? Deserto, fome, sede. E essa plenitude do tempo para eles. Mas foi por essa plenitude do tempo deles que hoje eu posso entender que quando um que é filho de Deus, servo de Deus, passa fome, Deus manda maná do céu. Quando ele tem fome de uma determinada tipo de comida, ou seja, Israel disse: é bom voltar para o Egito, porque lá tinha carne. Deus manda os codornas, né? E o povo de Israel come carne. Quando faltou água para beber, Deus deu água pura, limpa, da rocha brotando. Ei, irmão, se não fosse a plenitude do tempo nesse povo, eu não sabia como era que esse Deus, que eu acredito hoje, agiria de forma poderosa para aqueles que são eleitos, escolhidos, predestinados, têm sabedoria de Deus, são remidos dos seus pecados e agora conhece a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para ti? Tu conhece? Pastor Fábio, eu não sei não. Então, irmão, entrega a tua vida a Jesus agora, porque a Bíblia Sagrada diz assim, quem é que conhece o homem, senão o espírito do homem? 1 Coríntios capítulo 2 e 3. Quem é que conhece o homem, senão o espírito do homem? Quem é que conhece Deus, senão o espírito de Deus? Aí Paulo diz: nós não temos o espírito do mundo, temos o espírito de Deus, que discerne todas as coisas e de ninguém é discernido.
Então, quando o homem entrega a sua vida a Jesus e ele se enche do Espírito Santo, ele se enche do conhecimento da vontade de Deus em cada tempo determinado, em cada plenitude do tempo. Para quê, pastor Fábio? Para convergir tudo em Cristo. Ei, se estamos passando pelo período do coronavírus, é para convergir em Cristo. Irmão, não dobre sua cabeça se alguém da tua família tiver algum problema de saúde. Coloca a mão, ora, intercede. Deus cura do câncer, Deus cura da lepra, Deus cura de qualquer enfermidade. Tudo tem que convergir em Cristo. Tudo é para Ele e por Ele. Está entendendo, irmão, o tamanho dessa bênção? Pastor, isso é lá bênção? É bênção. Tudo que acontecer na minha vida a partir do dia que eu aceitei Jesus, tem que convergir em Cristo. Você sabe o que é convergir? Anda para cá, Cristo. Se você está para cá, você tem que convergir, ó, Cristo. Mudar de direção, meu amigo. Tudo que acontecer na minha vida, o nome de Jesus Cristo tem que ser glorificado, seja na condição positiva, seja na condição negativa na minha vida. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Aleluia. Ei, irmão, pode até doer, se não for muito bom o seu momento. Você pode até chorar, mas essa palavra aqui que é verdade é assim: o choro dura só uma noite. No outro dia acredita que o sol da justiça vai brilhar. Aleluia. A luz dos homens vai brilhar, o sol maior, Cristo, vai brilhar. Aleluia. A alva, a estrela da manhã, vai brilhar. Quarta herança ou quarta bênção é que nós temos herança de Deus. Já pensou, Juninho? Tu não paga, tu não faz nada, tu só recebe, ainda tem direito da herança. É legal demais isso aí, não é não? A gente não fez nada, não pagou nada. Ele fez tudo, pagou tudo, sustenta tudo, nos dá a vida, nos protege, nos abençoa. E ainda tem uma herança para a gente receber. Aleluia. Aleluia. Paulo no versículo 11 diz: fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito. Coisa linda, não é não? Versículo 2: somos para louvor da sua glória. Você não pode entender agora isto, porque você está na carne. Mas se você for para um plano espiritual, porque as nossas bênçãos é onde? Nas regiões celestiais em Cristo. Bênçãos materiais ou espirituais? Bênçãos espirituais. Então eu quero te dizer uma coisa, irmão. Nas bênçãos espirituais tu é herança de Deus, porque você foi predestinado conforme o propósito. Para ser o quê? Louvor. Olha o que é que diz o versículo 12: com o fim de sermos. Com o fim. Ei, Juninho, o problema é que a gente só pensa aqui. O problema, é, Cláudio, que a gente só quer agora, é hoje. Erisvaldo, é hoje, é hoje. A gente não pensa lá na frente. É com o fim de sermos louvor da sua glória. Nós, o que antemão havíamos esperado em Cristo. Não sei nem se eu falo isso. Eu vi um homem dando um testemunho da cura do coronavírus. E eu louvo a Deus pelo testemunho dele. Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus. A questão, queridos, é que o que me passou aquele vídeo é que a vida neste mundo
é mais preciosa do que ir embora daqui com Deus. Não quero ser insensível ao irmão. E louvo a Deus que Deus o curou. Porque Deus provavelmente tem propósito na vida dele na terra ainda. Mas eu quero dizer para você em nome de Jesus, que estar com Deus é bem melhor, disse Paulo. Está entendendo, Juninho? Por favor, irmãos, entenda. O irmão estava dando testemunho e ele chorava tanto porque estava curado daquela enfermidade. E me passou uma autovalorização da vida. E se a gente olhar para a nossa vida hoje, a gente entra em depressão. Hoje o Estado só está mostrando para nós que nessa terra, tu não manda nem na tua casa. O quê? Irmão, no estado da Paraíba já tem um decreto, se eu não me engano é no estado da Paraíba, que o governador pode desapropriar qualquer pessoa. Ele pode chegar e dizer, pronto, pode sair dessa casa aqui, que essa casa aqui vai ser uma quarentena para as pessoas. Você não manda em nada. Eu não estou sendo insensível à cura do irmão, por favor, não é isso. Eu estou querendo te mostrar uma bênção maior, mais excelente. Caso, irmão, tu passe por uma intempérie do coronavírus, de uma guerra com o coronavírus, de uma luta com o coronavírus, eu quero enxertar no teu coração hoje uma esperança, que tu não é dessa pátria, tu não é deste mundo, este mundo não tem nada para oferecer. Te apega com Deus, com a sua promessa, com as suas bênçãos espirituais das regiões celestiais, com a eleição, com a predestinação, com a sabedoria de Deus na tua vida, com a remissão dos teus pecados, com o mistério de Deus na plenitude dos tempos para a tua vida e com a herança que Deus tem para te dar. Lembra disso, não esquece disso, porque a igreja esqueceu. A igreja parou de pregar isto. Porque quando eu entender que eu sou herança, serei no fim louvor da sua glória. Aleluia. Ei, Juninho, tu sabe o que é que isso quer dizer? Quer dizer assim, ó, que Deus no céu vai dizer, Juninho, o diabo fez tudo para te levar para o inferno. Aceitou Jesus com quantos anos, Juninho? 39 anos Satanás tripudiou na tua vida. Mas eu, Deus, te escolhi antes da fundação do mundo, te predestinei, aleluia, te dei sabedoria, perdoei os teus pecados, te dei sabedoria. Eu, Juninho, te guardei na plenitude dos tempos, te fiz herança para a glória, para agora você ser louvor da minha glória. Aleluia. Quem olhar para o Juninho no céu vai dizer, você é eleito, porque não entra, a não ser que seja eleito. Não entra a não ser que seja predestinado. Tem uns bestas aí, tem uns doidos aí, que eu acho besta e doido. Não, predestinação, eleição, irmão, não entra no céu ninguém que não seja eleito nem predestinado. Não entra. Só entra no céu quem foi eleito, e quem foi eleito foi predestinado. Quem foi predestinado é porque foi eleito. Não entra. E quem foi eleito foi predestinado, no céu é louvor para a sua glória. Aleluia. Aleluia. Olha a última bênção nas regiões celestiais em nós. Somos selados com o Espírito Santo. Aleluia, 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 aleluia. Somos selados com o Espírito Santo. Sabe o que é isto? É selo, é marca.
aleluia, pelo penhor do Espírito de Deus. Paulo escreve no versículo 3: fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da sua herança. Ei, irmão, um menino, pelo amor de Jesus, escuta, a credencial para ir para o céu. Não tenha medo da morte não, meu irmão. Pastor Fábio, o senhor está dizendo isso que não é com o senhor. Eu sei, querido. Se eu adoecer, meu corpo também vai ter medo, porque nós estamos na carne. Todo ser humano tem medo da morte. Até Jesus teve. Teve ou não teve? Teve. Até Jesus teve a aflição da morte, meu filho. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. A questão não é a aflição da morte, é a convicção de salvação, de vida eterna, de plano, de propósito, de plenitude dos tempos. Jesus teve medo da morte e disse: foi para isso que eu vim. Jesus teve medo da morte e disse para Pilatos: se o meu reino fosse da terra, eu não caía nas tuas mãos. Jesus teve medo da morte, mas quando levou uma tapa diz: mas vocês verão o Filho do Homem vindo com poder e glória. Jesus teve medo da morte, mas quando chegou disse: está consumado. Jesus teve com medo da morte, mas disse para o ladrão: oi, hoje mesmo tu está comigo no paraíso. Irmão, não é a questão do medo que a carne nos produz. A questão é a minha convicção. A convicção que tu está servindo um Deus que é poderoso, que te escolheu, elegeu, predestinou, te deu sabedoria, te perdoou os pecados, te colocou na plenitude dos tempos, revelou os mistérios da sua vontade, fez tudo convergir para que tu encontrasse a Cristo, te fez herança, no fim te fará louvor para a sua glória, te selou. Aleluia, aleluia, te selou. Lá em Apocalipse diz que Deus dará ordem aos seus anjos para escolher e separar os selados, os escolhidos, os marcados com o penhor do Espírito de Deus na terra.